Bom dia, bom dia, bom dia aos acordados. Porque quem não está acordado está roncando, dormindo na vida. Vamos que vamos, hoje é sexta-feira. E o que tem que é sexta-feira? Qual que é a diferença dos dias da semana? Você já parou para pensar nisso ou não? Por que as pessoas param para pensar em sexta-feira, né? Porque a semana da pessoa não deve estar muito boa, né? Ela fica rezando para chegar a sexta. Aí você escutava essa música antes, não? Eita, nós, sexta-feira! São as crenças que a gente coloca interno. Bom dia, Denise. Bom dia, Rafa. Bom dia, Alexandre. E vamos a mais um dia de acordados. E hoje eu tô muito feliz, de verdade. Tô cansado para arrebentar esses dias, viu? Porque acho que eu nunca trabalhei tanto como eu tô trabalhando nesses dias. Mas é satisfatório de você ver que você tá fazendo a diferença na vida de alguém. Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer, né? Muitas pessoas eu não sabia, não tinha nem ideia. Bom dia, Edu Personal. Eu não tinha nem ideia que eu ia entrar para um Clubhouse e meu direct ia ser assim, ó. Gente, vocês têm ideia? Tipo, acho que, sei lá, já tem umas 300 pessoas que vieram do Clubhouse. Só que, é muito louco o Clubhouse. Essa que é a verdade. É muito louco. Por quê? Lá a pessoa só escuta a voz da gente. Aí a pessoa sai, vai pro seu Instagram e se identifica, aí ela já manda direct, aí já vem perguntar um monte de coisa. O que para as pessoas na vida? Ontem eu fiquei numa sala, vocês vão desacreditar. De manhã eu fiquei 5 horas na sala. 5 horas de manhã. Gente, eu treinei na sala, eu tomei banho na sala, eu fiquei dentro da sala o tempo inteiro, não desconectei. Porque pessoas vinham, faziam um monte de perguntas, aí nós éramos em 5 ou 6 moderadores, e aí todos responderam todo mundo. E aí a gente decidiu montar um grupo, né? Que a gente percebeu que o que está parando a humanidade é essa questão de estar todo mundo em pânico. Gente, vocês não têm ideia, o povo está em pânico atrás do propósito. Ontem o grupo da noite tinha até um pastor, cara, olha que louco, nós éramos em 6 ontem à noite. Nós ficamos exatamente das 18h30 às 10h20 da noite, com uma galera gigante, tudo assim, gente, atrás do propósito. Foi muito louco. E aí, somos vários moderadores, então tem psicólogo, aí eu lá, expert em comportamento humano, aí tinha uma outra menina que mexe com a parte de Reiki e tal. Cara, era uma mistura de tudo que dava resultado pra galera. E a gente ficou satisfeito pra cacete, porque a gente nem imaginou, a gente pensou assim, vamos abrir um grupo falando do quê? Aí a gente pensou e no final a gente decidiu, vida com propósito. Aí o pessoal entrava na sala e não saía. Aí a gente falou, e agora? A gente ligou, a gente montou o grupo para testar, gente. Eu acredito, eles não deixam, não tem uma soma final, mas passaram pela sala, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, quase 4 horas de sala. Eu acredito que passou fácil umas 300 pessoas só nessa sala. E todo mundo chorou. Teve gente que, agradeceu piamente a gente. O Instagram, vocês não têm ideia. Eu não sei o que eu faço, tem um monte de gente para responder. Eu não tinha ideia. Hoje eu estou entendendo o que é ser um grande player. Eu vou ter que, hoje eu já fiz uma agenda, eu vou ter que atender umas pessoas hoje, porque tem gente que veio, engraçado, eu achei isso muito louco. Uma galera que já fez cursos, mas o curso, a gente sempre fala isso, gente, curso é bom, ele traz conhecimento, traz, mas ele vai realmente resolver o seu problema? Às vezes não. E aí você continua patinando, você fala, como que eu fiz um monte de curso e estou patinando? Justamente porque você fez o curso. E o curso ele só te dá direção, né? A faculdade, quem fez faculdade sabe disso. A faculdade, ela só te dá direção. Você em campo que vai saber o que vai acontecer na real. E na faculdade de Direito, os professores já falavam pra gente assim, gente, lá fora não é o que vocês estão vendo aqui dentro da faculdade. Aí você falava assim, vou estudar 5 anos para sair lá fora e não tem nada a ver com o que eu estou estudando. Aí eu entendi o que o professor quis dizer. Nada a ver. O conhecimento, ele é necessário, mas o que você vai enfrentar no mercado é outra história. Eles nem te preparam para isso, a faculdade não te prepara para enfrentar o mercado. A escola não te prepara para enfrentar a vida.
Consegue entender como é fogo? Aí a pessoa se cobra, ela se cobra num patamar que causa até uma depressão, gente. É muito louco se você ficar se cobrando. É síndrome do pânico, ansiedade. Qual que é a saída? E eu vou dar a deixa para vocês. É vocês procurarem, né, além do conhecimento, o autoconhecimento. E aí vocês vão achar isso daí interno de vocês. O curso de autoconhecimento é legal? É, mas ele também às vezes não acha. Por quê? Porque o curso ele é voltado para uma galera. E às vezes atinge sua dor, às vezes não. Quem já foi aí na igreja, eu ia muito quando criança, aí o pastor ou o padre, já fui em várias igrejas, ele lia a Bíblia, alguém falava, nossa, ele está lendo para mim. E pronto, a pessoa do lado nem está fazendo cócega. Você consegue entender? Que às vezes você está no curso, aquilo que está sendo dito lá bate dentro de você. Às vezes não. Mas foi legal também. Então, assim, quando a gente fala de mentores na vida da gente, é muito importante. Hoje eu entendo a importância disso e vocês vão ver hoje na live de hoje o quanto isso é importante. Eu já vou mandar uns aviãozinhos aqui para acordar uma galera, porque a galera anda dormindo demais. A gente precisa, eu sempre falo o seguinte, vencer na vida não é difícil. O difícil é a gente seguir o caminho, caminhar o caminho literalmente, sem desistir, sem babuciar, porque a gente às vezes tem tudo para dar certo, mas aí a gente, não sei por que cargas d'água, a gente decide parar e aí quando você vai perceber, a coisa já foi e você olha para trás e fala assim, meu Deus, por que eu não aproveitei a vida? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Porque simplesmente você deixou passar. E aí quando você deixa passar, não adianta se lamentar. A gente tem que sempre pensar assim, ó, passou, o que eu posso fazer de novo? O que eu posso fazer para melhorar? Então eu sempre falo que não existe na vida, se você for analisar, coisas que são inalcançáveis. Existem as coisas que você desiste de alcançar. Então é muito importante você ter... Estou mandando aviãozinho para um monte de gente aqui. Então se você quiser mandar uns aviãozinhos aí também, fique à vontade, porque a gente precisa acordar o planeta. O planeta anda dormindo e quem está dormindo não está produzindo e a gente tem a obrigação de fazer esse mundo ser um lugar melhor para nós e para as pessoas que irão ficar por aqui. Porque a gente sabe que no fundo, né, isso é só uma passagem, mas é uma passagem que a gente tem que fazer ela de forma extraordinária e não de qualquer forma. Por isso que eu vou acordar a galera aqui hoje. Olha isso, misericórdia, será que eles vão me bater? Eu acho que não, né? Porque eu tô fazendo isso pro bem deles. Pronto. Já mandei os meus aviãozinhos. Se vocês não mandaram, aí é a consciência de vocês, né? Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. O que a gente falou ontem? Reprograme a mente. E o que é reprogramar a mente? É para você parar de correr atrás do dinheiro. Então, quando a gente reprograma a mente, a gente fala assim, vou parar de correr atrás do dinheiro. Vou parar de correr. Aí você junta seu primeiro montinho, deixa o dinheiro correndo lá, você só pega o que é seu e junta o seu primeiro montinho. E o primeiro montinho, ele é muito importante, porque quando você vê algo, você tende a querer ter mais daquele algo. Por isso que tudo que você deseja, você potencializa. Tudo. Você potencializou, não tem como dar certo. Se você é um cara que você quer, ou uma mulher que você quer ser bom naquilo que você faz, você vai melhorar todo dia um pouco mais aquilo que você desenvolve. Você vai potencializando. Não tem como você pegar hoje, vou pegar aí um advogado, estudar para arrebentar o tempo inteiro e não ser bom naquela matéria. Não tem como. É impossível. Você está o tempo inteiro falando daquilo, vendo aquilo, falando daquilo. Quando a pessoa parar para conversar com você, você vai descarregar um caminhão em cima dela. Por quê? Porque você está preparado. E existe uma coisa que é muito doida, que a gente às vezes até fica pensando, por que a gente tem medo de algumas situações? Porque a gente acha que não está preparado. E às vezes você não está mesmo. É que nem a prova da OAB. Quando você vai prestar a prova da OAB, o que acontece? Você, quando se sente preparado, você fala, eu estou preparado, você passa. Se você chegar lá e falar assim, acho que eu não estudei o suficiente, é certeza que você não passa. Porque você sabe, está interno dentro de você. E quando você não está preparado, você tem medo de enfrentar as coisas, de ir em campo. Eu no início, eu falava em audiência para mim, meu Deus do céu, eu achava aquilo um bicho de 7 cabeças, eu corria de fazer audiência. Eu não gostava de fazer audiência. Mas aí depois eu fiz tanta que eu também criei estafa. Falei, não quero mais fazer audiência. Quantas audiências você já fez, Lúcio? Ó, eu vou calcular só como advogado. Nem vou colocar da época de empresa, porque aí dá mais de 3.000. Mas eu, como advogado, eu devo ter feito pelo menos umas 1.500 audiências. Nossa, tudo isso é
audiência para arrebentar. Calcula aí na sua mente. Tinha dia que eu fazia 3 audiências. Dentro de um ano eu fiz 400 e pouco, eu devo ter feito mais, devo ter feito umas 12 mil audiências. Porque eu estou calculando aqui em 3 anos, ó, 2014 e 2015 eu fiz pelo menos 900 audiências. Então, aí se eu calcular até recente 2019, é audiência para dar pau. Mas e aí? Se eu perguntasse para mim o que você quisesse de audiência, eu te falava. A vida ela é assim. Bom dia, Lu. A vida ela é assim. A gente tem que fazer aquilo melhorar, potencializar. Então, ó, o dinheiro a gente tem que colocar na mente da mesma forma. Eu não potencializo o dinheiro, eu potencializo o negócio. O que eu estou fazendo? O que eu posso melhorar? Imagina o seguinte, imagina o McDonald's. Você sabe a história lá, né? O McDonald's era uma lojinha lá na cidadezinha pequena, não sei de onde, lá dos Estados Unidos. E aí os dois carinha foram lá e montaram um restaurante, que na época era bom, mas eles não saíram do lugar. Chegou outro cara lá e falou, eu quero essa ideia aí. E hoje o McDonald's é esse conglomerado de lojas aí, um monte de coisa envolvida por trás, de imobiliário, enfim. Vocês conseguem entender que o cara não focou no dinheiro, ele focou no negócio. Isso é o mais importante. Quando você foca no negócio, você não fica pensando no dinheiro, você pensa no negócio. Eu quero... Você imagina o Steve Jobs. Vamos supor quando ele foi lá fazer a Apple lá, 1900 e bolinha. Se ele só tivesse pensado assim, eu quero faturar. Você quer faturar, mas você tem que prestar atenção no negócio. Você primeiro tem que prosperar o negócio. Porque depois que o negócio prospera, o dinheiro é só o veículo pelo qual. Então tudo na vida, quando você potencializa, você vai fazer a coisa acontecer. Você hoje, vou falar de quem está aqui na live, você é personal. Você é personal. Se você só ser personal sozinho, você vai ficar sozinho. Então se você é o personal que você fala, eu sei qual que é a sacada de ganhar, de ter uma empresa que vai faturar uma grana. Beleza, qual que é essa ideia? E é isso que você tem que potencializar. O tempo inteiro nós vamos falar disso hoje. Então assim, ó, para que a sua mente ela seja reprogramada, você precisa executar 3 coisas. Eu falei isso ontem e é muito importante. Bom dia, Davi, seja bem-vindo. Então assim, ó, ter a consciência de como você recepciona o dinheiro. Porque o dinheiro, quando ele vem, se você recepcionou errado, você se ferrou. Porque desde que já pega o dinheiro pensando assim, chegou para pagar as contas. Você tem que nem sentir isso, não tem que ter essa sensação. Gente, quando a gente fala algo, eu fico prestando atenção nisso hoje, né? Quando você reverbera algo, tipo assim, ó, tem gente que começa o assunto, e isso eu acho que faz parte da oratória, né? O que acontece? Tem gente que ela já começa a se explicar. Porque quando você se explica, porque é o eco interno, é o que você faz. Aí você quer se explicar. Não precisa se explicar, só fala. Porque você começa a se explicar demais, a pessoa começa a ficar assim, né? Quem é expert em comportamento humano já fala, ixi, a pessoa deve ter feito tudo isso que ela está falando. Então, assim, são coisas internas, mas você é o eco, né? Eu sempre chamo de eco isso daí. Então, é muito importante você ter consciência de como recepciona esse dinheiro. E não pensar nada, só recepciona. Então, outra coisa, ter entendimento. O que as frases negativas da sua infância e da sua adolescência fizeram dentro da sua mente. Você tem que ter esse entendimento. Porque aí você vai desprender desses sentimentos, dessas frases. E vai desassociar e associar novamente. A desassociação é muito importante na vida. Vocês não têm ideia disso. Desassocia algo, porque você está o tempo inteiro martelando, não está dando certo. Desassocia. Tô com raiva de alguém, desassocia. Pensa que a pessoa deve ter problema, pensa de um monte de outras coisas. Não pensa só que a pessoa fez algo para você de mal, porque se ela fez para você de mal, imagina que a vida dela deve estar uma merda também. Então você sempre para desassociar. Tira todos os sentimentos ruins. É difícil, Ciro. Não é difícil. Basta você querer, porque quando você potencializa, a coisa acontece. E você pode ser a pessoa com todo o intelecto do mundo. Você pode ser inteligente para arrebentar. Porém, se o seu mindset não for programado para a abundância, você vai viver sempre de escassez. Não tem o que fazer. Está dentro da sua mente. Como que você quer ser uma coisa que você é escasso do outro lado? Lembra do cardápiozinho lá do restaurante? Essas pequenas coisas que você tem que começar a entender. Porque nós somos o que, gente? A soma de tudo. Nós somos a soma de tudo. E ontem a gente estava falando... E ontem foi impressionante, quase que eu não dormi ontem. Só que eu falei, eu tenho a live amanhã, não dá pra não dormir, né? Então imagina eu fazendo live com sono aqui. Gente, ó, como é louco isso aqui, ó. Eu falei pra vocês lá dos 4S, né? Que é o sistema mental, o sistema emocional, o espiritual e o sistema físico. Cara, ontem, lá na sala do Clubhouse, tudo era em torno desses 4S. Tudo. Não teve, sei lá quantas pessoas, foram 300 pessoas, todas se enquadravam dentro do 4S. E sabe qual era o pilar principal?
a espiritualidade. E ontem eu ouvi algo que bateu de encontro com o que eu vejo e o que eu sentia. Quando você fala de espiritualidade, já cria um tabu. As pessoas já vêm falar, lá vem mais um querer converter. Não, não é conversão. Você já está aqui dentro, é que você, alguma coisa aconteceu que você foi lá e tapou isso. E a gente tem que estar conectado. Porque senão você cria um monte de sentimentos ruins internamente. Porque lembre-se que nós somos duais, ó. Um anjinho, produção, arrumar um anjinho capetinha para mim, para pôr no ombro aqui, ó. Quando você coloca o anjinho e você vai lá e ó, o anjinho tá falando, ó. Aí você fala, Aí o diabinho do outro lado. Aí você, Se você tende a ouvir mais o diabinho, o que vai acontecer na sua vida? Desconexão. Sua mente vai criar uma desconexão. E quando você cria uma desconexão, o que acontece? Tudo é um trem descarrilhando. É um trem descarrilhando. Porque você tem várias áreas na vida. E são essas áreas da sua vida que faz com que você crie uma engrenagem e tudo vai girar em torno do quê? Da sua vida. Então, você tem toda a área da sua vida. Saúde, emocional, gestão de tempo, espiritualidade, relacionamento, saúde, riqueza. Tudo vai girar aqui, ó. Agora, se você está com o pilar, o principal estragado, imagina, o prédio vai desabar. Não tem como, é impossível. Não tem como, é impossível. Então, assim, quando a gente fala de decidir pela riqueza, o que é decidir pela riqueza? É você decidir o que você quer realmente da vida. E não é fácil. Porque assim, a pasta mais importante, lembrando dos arquivos, que a gente falou, acho que na teoria DECAP, lembrando dos arquivos, a pasta mais importante que inseri no meu arquivo foi a da prosperidade. Quando eu entendi que eu precisava ser próspero, eu falei, não é possível, bicho, que eu nasci para ser essa merda. Não é possível. Porque assim, aí você fica tentando pensar, por que Deus, né? Aí você já quer culpar Deus, ó, presta atenção. Você está no planeta Terra, Deus está lá no universo, aí você já quer arrumar o culpado, porque a gente não arruma o culpado, a gente não é ser humano. Aí você fala assim, por que Deus já não me colocou dentro de uma vida próspera? Porque você tem que buscar pela sua prosperidade. Simples assim. Qual que é a dificuldade? Não, dá muito trabalho, dá muita responsabilidade. Mas por quê? Não vou vou ficar aqui no sofazinho mesmo. Você entendeu? Olha essa sacada, que se você fosse próspero, você seria a mesma pessoa? Você seria aquela pessoa jogada no sofá, porque já tem o dinheiro. Aí quando tem dinheiro, você não quer mais fazer nada também. Então Deus ele fala o seguinte, eu preciso de missionários, eu preciso de pessoas disruptivas, eu preciso daquelas pessoas que vão fazer a diferença de verdade. E essa pessoa pode ser você. Aí tem um livro que eu sempre falo para as pessoas que é o chamado. Às vezes você é o chamado, mas você não enxerga. Por que você não enxerga? Porque tem trocentas mil coisas batendo e o anjinho e diabinho aqui na... E você nem... Tem hora que você até tapou o ouvido assim, não. Quem aí já ficou... gente, já passei por isso. Eu fiz até assim com a cabeça. É uma coisa, vou, não vai, não vou, vai, não vou, vai. As vozes internas, ela te derruba se você não falar, opa, é aqui, vai, acabou, pronto. É que nem caminho, que dia se perdeu? Puta que pariu. Eu vim andando, aí, nítido, gente. Eu falava, eu tenho que continuar em frente. Aí alguma coisa falava assim, entra à direita. Aí eu falava, vou entrar, eu me ferrava. Todas as vezes que eu não segui o instinto, eu me ferrava. Aliás, em tudo na minha vida que eu não segui os instintos, eu me ferrei. E o instinto é o quê? É o espírito que está interno. Ele fala com você, mas você tem o lado do diabinho também que está ali, te tentando travar no dia. Então é muito importante você ter essa consciência. Então assim, se essa pasta, né, que eu filtrei, presta atenção, depois de decidir e eu não aceitar, né, que eu preciso fazer, tipo assim, você foi lá e falou, eu vou colocar essa pasta, mas eu preciso decidir. E não é só colocar a pasta na mente e falar, eu quero... Não é querer, é fazer acontecer. Esse é o difícil. A gente falava assim pra mim, tem um livro, o segredo, quem lembra dessa história, né? É só você escrever e pôr o imã na geladeira com a foto do carro que você quer. Legal, poder da mentalização. Mas e aí, é só isso? Não, tem o poder do quê? De fazer acontecer. Esse é o poder principal. Você mentaliza o que você quer e não vê o quê? Obstáculos. Sai correndo atrás. Então assim, quando você identifica o que você realmente quer,
aí a coisa fica mais fácil. Por quê? Porque você sai da vida do mediano e passa a viver na vida das pessoas que são extraordinárias. E isso é algo que não é incomum. É a gente que trava. Por quê? Porque a gente prefere viver no vitimismo. E o vitimismo não leva a gente a nada. Simples assim. Fala hi, bom dia, fala fã, bom dia, sejam bem-vindos. Então assim, ó, o que me fez atravessar a minha ponte e atear fogo? O que fez o Biciro atravessar uma ponte, literalmente, gente? Um dia eu vou ter que filmar isso. Eu atravessei uma ponte, mas quando eu era mais novo, nunca na vida eu atravessava aquela ponte de busão lá no 21. Eu ia atravessar para vir trabalhar. É isso que eu fazia. Pegava um busão, atravessava a ponte e vir trabalhar. Internamente, existia um sentimento. Que eu olhava pro lugar onde eu chegava e falava assim, puta, por que eu moro num lugar desse? Eu moro naquela merda, que lugar horrível que eu morava. A mente pensa isso aí. E aí às vezes você fica falando assim, ó, presta atenção como a gente é meio maluco, né? O que é para você resolver, você acha que é o diabinho. Quando você começa a ver que tem trabalho que vai ser suado, aí você acha que é o diabinho. Não, esse diabinho aí não, tá bom onde eu moro mesmo. Não, a vida é assim, Deus quis dessa forma. Aí você começa a arrumar de novo a desculpa. E na verdade o sentimento é o seguinte, se você vê algo que você internamente fala assim, eu posso, bicho, também fazer isso, arruma as ferramentas. Porque quantas pessoas você conhece de verdade que prosperou e você depois fica se perguntando assim, por que comigo não aconteceu? Você fez as mesmas coisas no sentido de entender qual é o processo da prosperidade? Não. Então assim, para atravessar uma ponte não é fácil. Não é fácil nunca. A pessoa chega na ponte assim, ó, ela olha para a ponte, imagina a ponte Rio-Niterói, não sei se vocês conhecem no Rio de Janeiro lá. Eu atravessei ela de carro, a pé nunca. Mas assim, ó, é gigante. Na vida, imagina que a sua ponte é umas 20 vezes mais que aquilo ali, bicho. Quanto tempo você acha que você levaria para cruzar a sua ponte? Tem gente que cruza com 25 anos de idade. Eu cruzei com 38 anos de idade. Tem gente que cruza ela, sei lá, com 18 anos de idade. Você consegue entender que para todo mundo tem um tempo, mas o tempo existe por quê? Porque a pessoa decidiu fazer aquilo. É que nem o maratonista, o triatleta, quando você decide em ser, imagina, você começa a praticar, daqui 6 meses você desiste. Você acha que você vai conseguir pelo menos concorrer no campeonato? Não. Então na vida é a mesma coisa. Quando você está na ponte, você tem que continuar na ponte. Só que a gente não quer. Aí chega uma hora que você fala assim, meu puta, cansei já, deixa eu voltar. Quando você volta, você vai para o estágio zero. Todo aquele caminho que você percorreu não valeu de nada. Muitas vezes te deixa mais nervoso ainda. Você fala, quer saber, isso aí não é para mim. É isso que a gente faz, né? Eu já fiz isso por diversas vezes. Então assim, ó, se eu sonho, se eu quero, eu posso, eu realizo. Se eu sonho, se eu quero, eu sei que eu posso. E eu vou realizar. Então, quando eu virei a chave mental, sabe? De verdade, eu virei eu falei assim, eu vou descartar o meu arquivo negativo e eu passei só a perseverar. Porque o arquivo negativo você tem que... E aí, quando a gente fala isso, pensa que a sua mente ela trabalha no modo automático. E aí você precisa virar a chavinha para o modo manual para você ter o controle das coisas. Eu sempre gosto de contar a história da Disney, né? Imagina, o nome do cara é Walter Elias Dias. O Walt Disney, né, que como vocês conhecem, o Walter seria, né, Elias Disney, ele sonhou. Ele só sonhou, bicho. Ele sonhou. Dá para acreditar ou não? Ele sonhou com a Disney. Ele foi lá, a história do cara é disruptiva demais. É perigoso na época ele ter sido até internado, porque teve casos de cara que eram criativos, que o povo internava achando que estava louco. Tiveram diversos casos assim. O cara criou um universo, né? Que hoje você vai lá, você não tem nem ideia, nem tá pronto. É tão louco o negócio que o cara criou que não tá pronto. E é gigantesco, são 5 parques, 150 mil pessoas em cada parque. É fora da realidade aquilo ali. O cara sonhou. Presta atenção como é muito louco. Ele sonhou. Ele falou, eu posso. Ele só não conseguiu ver, né? Materializado. Mas aqui na cabeça dele, aquilo que a gente vê hoje, ele já tinha visto. Aí tem até a história do irmão no dia da inauguração, que o repórter chega e fala, é pena que o seu irmão não viu. Aí o cara fala, né, o irmão do Walt Disney fala assim, não, meu irmão foi o primeiro a ver, porque isso aqui nem existiria.
quando você sonha, eu assistia os desenhinhos lá, né? Na minha época tinha a Turma da Disney, gente, na televisão, passava no SBT. E eu assistia aquilo ali, aí tinha uns menininhos, né, com o chapeuzinho do Mickey. Aí eu olhava aquilo, criança, bicho, nem tinha ideia do que era a Disney. Mas eu sonhava, o trenzinho, né, aquele trenzinho passava no início do... Eu sonhava. Eu falava, mano, será que um dia eu vou estar dentro desse trem, bicho? Ah, que louco, a criança, você sonha. E criança não tem medida, a gente sonha um monte de coisa doida mesmo. Cara, eu fui na Disney recente, 2014, e depois eu não parei mais de ir. Mas assim, 2014, eu tenho 47 anos. Meu, quando eu cheguei lá, não, de boa. Eu entrei no trenzinho, já deu uma sensação assim, tipo... Queimou interno. De verdade, queimou interno assim. Eu falei, não acredito que eu tô nesse lugar. Não acreditei nem a paus. Aí quando você entra no portão principal, Magic Kingdom, não tem como não chorar. Olha que louco, não tem como não chorar. Porque na mente me veio criancinha, sentada naquele sofazinho rasgado, assistindo a televisãozinha lá, vendo aquilo ali. Quando criança, sei lá, 13 anos, 12 anos. Consegue entender? Então, você tem que sonhar, ao mesmo tempo você tem que pôr isso no papel, planejar e correr atrás, e tudo acontece. Tudo, eu não conheço ninguém, gente, presta atenção, que eu converse, que foi pessoa que teve uma vida de merda, que não chegou porque foi perseverante, correu atrás e virou essa chave. Então assim, ó, o difícil na vida da gente, vou até beber água, quem aí já sonhou e realizou? Só coloca, faz assim com a mãozinha. Algo pode ser simples, não precisa ser algo gigantesco, mas que você sonhou e aí você foi lá e realizou. Faz assim, só com o dedinho para eu ver quem anda sonhando e já realizando. Vamos ver, o pessoal tá dormindo, né? Aqui o Clubhouse é bom por isso, né? Que a gente não tem ali é você escutar a voz. Se você perguntar lá para, e aí, quem já sonhou? Aí vai vendo, eu. Aí vem um eco de gente. Aqui a pessoa às vezes fica assim, ó. Eu sonhei, às vezes você fica pensando, né? Eu já sonhei, o que eu realizei? Aí você fica pensando. Só faz assim, eu sei que você sonhou alguma coisa e que você já concretizou. Então, para todas as demais, vai ser a mesma coisa. Todas as coisas, se é para o pequeno, é para o grande. A mente, ela não difere essas coisas. A mente não difere o grande e o pequeno. Mentirinha pequena, mentirinha grande. Mentira é mentira. Realização é realização. Não tem. A mente não faz isso. Ah, você vai ficar feliz quando for muita coisa. Ah, você vai ficar menos feliz quando for mais ou menos. Não, você vai ficar feliz sempre. A gente brinca, né? Mas quem gosta de ganhar presente, se você der uma caneta, a bica, a pessoa fica feliz de verdade. Não é que tem lá, né, uma das linguagens do amor, que é a pessoa que gosta de ganhar presentes. Se você dá uma caneta para essa pessoa, ela vai rir de verdade, ela vai ficar feliz. Uau, ganhei uma caneta, ela fica doidona. E não é mentira, gente, não é mentira, a pessoa fica mesmo, porque faz parte dela isso daí. É uma das 5 linguagens do amor de Gary Chapman. Então assim, ó, o difícil não é o começo, nem o fim. O difícil de toda a nossa trajetória é o meio. Pois é no meio que você, né, vai estar ali andando, aí vai surgir a decisão. Avanço ou retorno? Imagina na guerra, e eu falo isso por ter sido militar do exército, boina preta, fuzileiro, ó. A gente quando tá lá no treinamento, a gente sai, né, 7 da noite às 19 horas, né, a gente ficou no acampamento 5 dias ou 7 dias. A gente sai às 19 horas. Então são várias companhias que criam várias... É um batalhão que tem várias companhias e várias companhias têm vários pelotões. É gente pra caramba, são 700 soldados. Na época, né? Hoje o exército tá falido. Então assim, a gente ia pro acampamento, aí dividia em pelotões. E aí tinha o pelotão inimigo. E nós saímos literalmente, né? Era uma coisa fictícia, mas era top demais. Tinha as munições com os traços rajantes assim e tal. Então você atirava, você via na noite o tiro, traçante, perdão. Gente, a gente saía às 19 horas. Sabe que hora que a gente às vezes voltava para dormir, para acordar às 5 horas da manhã? Às 3, 4 horas da manhã. É, muito louco. E lá é só assim, avança. Só avança. Não dá para recuar. Porque você não pode nem voltar pelo mesmo caminho.
Eles fazem um lugar lá, já era Araçariguama, então você vai adentrando a mata, é longe para arrebentar. Você deve andar lá dentro daquelas matas muito, não é pouco. E só que você não pode recuar, você não pode voltar pelo mesmo caminho. Então, o soldado, na nossa mente, a gente só é treinado em avançar. Não existe a possibilidade de voltar no mesmo caminho lá. Mas você acha que eles fazem isso porque eles são espertos? Não. Eles entendem da mente humana. Existe alguém muito poderoso que fala, ó, para o soldado não recuar na guerra, quando vocês forem treinar esse bando de moleque, vocês só fazem eles avançar. Não deixa eles nem ter na mente que tem a possibilidade de recuar. Não tem essa possibilidade. Então isso é muito louco, porque todo o treinamento do exército é só você avançando, sempre. Não existe, vamos recuar, não tem isso lá. Porque se você falar, vamos recuar, você vai sair correndo na hora. Não, o cara avança. Aí você vai lá para pegar o inimigo e prá! A noite inteira, os tiros traçantes passando. Bicira, era tiro de verdade? Então, tinha os de festim nos do soldado, mas nos dos sargentos eram os tiros de verdade. Eles davam os tiros e você via passando assim, ó. Se você vacilar e sair correndo na direção errada, lá você tá ferrado. Na época, né, gente, era muito louco aquilo ali. Então, assim, a gente tem que avançar. Porque o difícil, é difícil, às vezes, você fala, eu vou começar. Não, você deu o primeiro passo. Aí você deu o segundo, mas no terceiro você já pensa, não sei se eu vou, se eu volto. E é por isso que o meio é o momento mais difícil. Porque você anda um caminho tão grande, aí você, algo interno, putz, isso não vai dar certo. Aí você retorna. Então o que você tem que fazer? Ó? O meu sucesso do Bicírio de hoje é a soma dos meus fracassos. Como assim, Bicírio? O meu sucesso de hoje, que as pessoas me veem no carro legal, morando bem, é a soma de fracasso pra cacete que eu tive na vida, meu. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. 12 anos de idade eu comecei a trabalhar. Eu não sei o que não é trabalhar, porque acho que mesmo criança eu trabalhava pra caramba, porque tinha que ajudar minha mãe, que nós éramos, já falei pra você, uma família meio grandinha aí, né? Então, assim, eu sempre trabalhei desde criança. Literalmente foi isso aí. Então eu já fracassei em várias coisas. Só que a soma de tudo isso, desses fracassos, que me gerou o meu sucesso. Então nem chega a ser fracasso, porque tudo faz parte do caminho. Então, assim, se você perguntar pro Biciro, eu trabalhei para empresas registrado a partir dos 14 anos. Registrado na carteira, tá? Na carteira isso daí eu tenho. Então, em 1988 eu já tinha registro na carteira. E aí assim veio. Eu devo ter hoje, sei lá, 30 anos de carteira. Mas teve os períodos que eu não estava registrado, mas estava trabalhando. Depois eu fui para o mundo do empreendedorismo. Olha que doido que é o negócio. Trabalhei uma vida em empresa, aí decidi investir. O que eu fiz? Fui fazer parte da sociedade de uma balada. A balada deu dinheiro pra caramba, mas no meio do caminho aconteceu um problema e aí eu desisti. Sofri um acidente e aquilo impactou muito minha vida. Será que se eu tivesse continuado eu teria prosperado ali? Não sei, porque eu desisti. Aí tinha pizzaria, fechei. Aí teve restaurante, não vingou e aí também não fiz questão de ir atrás. Aí depois eu montei uma empresa de consultoria de licitações. Ganhei dinheiro? Ganhei. Mas e aí, por que não continuou? Achei chato pra caramba. Desisti também. Olha isso, um monte de ponte que eu comecei a caminhar e desistir para vocês tentarem entender o que eu quero dizer. Aí depois eu montei uma empresa no ramo imobiliário. Dava dinheiro pra caramba porque eu só atendia clientes que compravam imóveis de investimento. Então cada imóvelzinho que eu vendia era 30 pau no bolso. Então se eu vendesse 10 no mês, 300 mil. Era dinheiro pra caramba, eu tô falando em 2013, 2012, 2013. Aí veio a crise. O que eu fiz? Eu parei. Mas se tivesse continuado? De repente estava ganhando dinheiro até hoje também, porque eu já tinha o caminho das pedras. Olha isso. Como é importante você entender que tem que atear fogo na desgraça da ponte. E eu recuava. Quando eu vi o problema, eu falava, não, tô a fim de enfrentar esse problema não. E aí eu recuava. E aí eu perdi a oportunidade. Montei uma empresa de prestação de serviço, recente até, mas aí foi a crise de novo. Olha isso. Aí o que eu fiz? Eu fechei. Por quê? Porque a crise perdura. A crise, na verdade, nem começou, né, gente? Nós estamos na pandemia. Saibam vocês que a crise ainda vai vir. Então, vamos pensar que até 2023, 2024, a gente vai estar passando todo esse reflexo ainda. Então, se você não estiver preparado para isso, a coisa tende a ser pior. E o que acontece? Todas essas coisas que no caminho surgiu uma adversidade e eu recuei, eu desisti.
E se eu desistir, eu não dei a oportunidade de prosperar naquilo. Mas eu vim caminhando. Cada uma dessas coisas fizeram com que eu somasse tudo e chegasse até onde eu cheguei. Então, eu nem digo que foram fracassos porque foram coisas que eu desisti, mas eu considero fracasso porque eu não insisti. Aí, atualmente, eu tenho escritório de advocacia, né? Aí eu tenho a LB Consultoria e Treinamentos e eu tenho a agência Andragogia de Marketing Digital. E aí? Eu vou desistir dessas empresas? Não. Hoje eu faço transições. Então, assim, o que é isso, Ciro? A gente tem que se posicionar na vida. O posicionamento é muito importante. Quando você não se posiciona, você perde oportunidades. Porque às vezes assim, você está num negócio, é muito louco. Eu estava vendo entrevista ontem de alguém aí, não sei. O cara que era sacoleiro e hoje tem um conglomerado de empresa. Por quê? Porque se você só é sacoleiro, você vai morrer sacoleiro. Então você tem que pensar assim, às vezes isso que eu estou fazendo é rentável, aí você está precisando de dinheiro, mas não está precisando no negócio. Pô, você já sabe o caminho das pedras. Se você sabe como é que faz. Se você sabe que é rentável, por que você não cria uma empresa para vender essa ideia? Olha que legal. Porque o que o ser humano deseja na vida, a maioria, não é a minoria, é ter uma grana para não ter dificuldades na vida. A maioria pensa assim, precisa de grana. Ela não pensa assim, eu preciso ter um negócio. Mas isso aí está incutido aqui, né, pessoal? Ó, eu não esqueço nunca, eu estudei no colégio, que eu tenho todo um porquê que eu estudei nesse colégio, tá? Não foi porque eu fiquei bem de vida na época, não. Tinha um colégio em São Paulo, tem, né, que eu passo lá às vezes ainda, chama Colégio Santa Cruz. Nesse colégio, eu estudei lá entre 94 e 95, que eu fiz o supletivo à noite lá. Mas era um colégio que de manhã e à tarde só estudava a burguesia da região do Alto de Pinheiros. É um colégio gigante, 3 campos de futebol, um negócio fora da realidade. Isso eu estou falando de 1994. O que aconteceu? Como tinha muito rico na região, os funcionários que trabalhavam na região eram muitos também. Então você tinha motorista, jardineiro, piscineiro. E aí o que os caras fizeram? Foram até a escola, olha que louco isso aí, e falaram o seguinte, ó, eu quero que os meus funcionários estudem. Como que a gente pode fazer para o colégio abrir uma turma para essas pessoas estudarem à noite? Aí eles fizeram lá um bem bolado e eles pagavam tipo 70% do valor da mensalidade para que os outros que chegassem à noite pudessem pagar a diferença. Então, tipo assim, hoje lá deve custar uns 5 mil reais. Na época a gente pagaria tipo 700 reais. É mais ou menos um negócio assim, era muito barato. E lógico que não foram só os empregados que foram estudar lá, uma galera chegou para estudar lá. E eu estudei nesse colégio durante um ano. Então tá no meu currículo lá, Colégio Santa Cruz. A pessoa fala, caraca, o cara era top. Não, foi porque eu fui nesse esquemão lá. Só que o que acontecia? Os professores eram os mesmos. Os mesmos professores que davam aula de manhã, dava à tarde, dava à noite. E eu tinha um professor que era o cara de física. E aquilo não vai esquecer nunca na minha vida. Nunca na minha vida. Um dia a gente estava dentro da sala de aula e era muito louco, né? Porque a gente chegava com a burguesada saindo. E naquilo lá, para você ver, eu tinha uma crença tão pesada, porque eu já tinha sido contaminado na escola pública, que o problema da minha pobreza era o rico, né? A gente sabe desse discurso, que eu via aquela burguesada saindo, os motoristas chegando, eu falava, eita, esses filha da mãe. Aí, beleza. Só que, ó, não parei para pensar que eu estava estudando à noite por causa dos pais deles, né? A gente só vê o lado que quer ver. Aí a gente estava na sala de aula e um dia, não sei o que aconteceu lá, o professor perguntou, alguém falou alguma merda, né? Porque sempre tinha alguém que falava. Aí o professor falou assim, sabe qual que é a diferença do pessoal que estuda aqui de manhã e à noite de vocês? Qual foi o coro, pessoal? Eles são ricos e a gente era os pobres, só isso. Aí o professor, esqueço nunca dele, ele falou, não, é o que alimenta a mente deles. Aí ele deu lá o livro, né? Ó, gente, isso eu não esqueço nunca, eu lembro nítido. Ele falou assim, lembra na escola pública que vocês estudaram? Quem é do ano tal? Aí uma galera levantou a mão. Aí ele falou assim, não tinha um livro lá que falava da era industrial, que tinha uma fábrica de tijolinhos saindo uma fumacinha da chaminé? Aí eu lembrei na hora do livro. Ele falou, então, quando os professores iam explicar da era industrial, como que eles falavam para você sobre a parte operária? Eu lembro nítido, o professor na sala falava assim, vocês têm que estudar, porque vocês podem ser operários dentro dessas empresas, e são empresas que estão chegando, e até hoje a gente sofre com esse sentimento, tá? Você pode ser essa pessoa. E aí o que acontecia? A gente se via dentro da fábrica já com o macacão trabalhando. Ele falou, sabe como que a gente fala aqui à tarde, do mesmo livro, a gente fala assim para as crianças aqui da tarde, vocês vão ser os donos dessas fábricas e vão gerir pessoas. Olha como recepciona diferente as coisas.
e que faz toda a diferença na vida da gente. Então isso eu não esqueço nunca. Quando o professor falou isso, eu acho que eu fiquei um mês zoado, pensando como que a gente é contaminado pela ambiência e pelas pessoas que estão perto da gente. Então, assim, o que acontece? O que vai te definir, né, se você será próspero ou não, são suas ambições, suas ações, o foco, garra, determinação, conhecimento, o autoconhecimento, que é super importante, perseverança e o principal, as conexões. Nossa, Lúcio, é coisa pra caramba. Não, não é, porque faz parte do dia a dia. Tudo isso faz parte do dia a dia. Se você não tiver essas coisas internalizadas dentro de você, não tem como seguir o caminho. Então, essas sacadas que eu estou dando para vocês, porque tem gente que acha que é sorte, né, você chegar numa vida mais abastada. Não é sorte, é o caminho. E o caminho são pessoas que cruzam. Se o professor não tivesse falado aquilo para mim, de repente eu teria seguido com ódio. Eu sempre falo, né, que como eu trabalhei na região onde eu moro, eu vinha de busão, gente, é muito louco, eu esqueço nunca disso também. Eu estava dentro do ônibus lá, aí eu vi os caras na rua correndo. Tipo, 7 e pouco da manhã, os ricos. Aí eu olhava e falava assim, esses vagabundos aí. Com ódio, tá? Eu falava isso com ódio. Esses dias eu tava correndo também, que eu vou de manhã, agora depois das lives. Eu tô lá correndo, passou um ônibus, gente, nada a ver sentimento. A pessoa que tá ali dentro, ela olha pra mim, ela vai pensar às vezes a mesma coisa. Porque se ela teve essas crenças malditas implantadas dentro do driving dela, pra tirar é difícil. Porque alguém tem que chegar e dar uma acordada. Eu tento acordar o máximo de pessoas que eu posso. Por isso que aqui o movimento é os acordados. A gente tem que acordar, porque se a gente não resetar esses trecos, né? Resetar não dá, porque se desse a gente, né, arrancava de dentro, mas a gente ressignificar e trazer, né, desassociar e associar. Cara, se não fosse esse professor, eu não sei o que seria de mim hoje. Porque foi ali uma das outras viradas de chave. E eu estou finalizando um livro que eu falo as 7 viradas de chaves, que foram as 7 viradas de chaves mais importantes na minha vida. Esse livro está ficando muito bacana, porque eu tenho os exatos momentos das viradas de chaves dentro da minha mente, e é por isso que eu falo que são as sequências de fracassos que me trouxeram para cá. Nossa, Bicir, você fala de uma forma que parece que você virou Salomão. Gente, pra merda de vida que eu tinha, hoje eu tô feliz para arrebentar onde eu tô. Eu posso dizer que eu sou multimilionário, porque eu era um Zé Ruela, não tinha onde cair morto, eu era improvável do improvável. Então hoje, quando eu acordo, todos os dias, gente, eu não estou mentindo, se tu pudesse ter um Big Brother na minha casa, vocês iam ver, eu vou agradecer a Deus todos os dias. Eu vou dormir agradecendo a Deus todos os dias, porque, cara, não é fácil, mas não é possível. Então, esse caminho, um monte de pessoas pode perseguir. O problema é que as pessoas mentalizam tudo errado. E ontem, dentro do Clubhouse, oi Lid, tudo bem? Ontem tem G, bom dia também. Ontem dentro do Clubhouse aconteceram tantas coisas que me fizeram ainda refletir mais ainda do quanto é bom eu estar fazendo o que eu estou fazendo. Porque hoje, se eu morrer, eu morro feliz para arrebentar. Porque eu sei que quando eu não morri lá, quando eu levei o tiro, Deus falou, tem uma missão para você. E eu acho que é essa missão aqui, né? De fazer as pessoas acordarem para a vida. Porque a gente, o mimimi, tá interno. A nossa mente, ela quer economizar energia. Por isso que você às vezes fica ali de saco cheio com as coisas. E aí é onde você tem que falar, opa, não, sai diabinho, tá pra lá. E ó, só aqui, ó, feliz, sorriso. Ah, não tem estresse, tô vivo. Gente, eu falei ontem, não quero que aconteça com ninguém. Mas pra gente que quase morreu, presta atenção, eu levei um tiro aqui, ó. Se o tiro atravessa, eu perdi só um olho, tá bom. Hoje eu vejo isso que tá bom pra caramba, só perdi um olho. Deus me deu 2, então, ó, tô enxergando legal vocês aqui. Se eu tapar aqui, ferrou. Mas aqui, ó, tô enxergando vocês lindo. E assim, acho que tem uma marquinha bem pequenininha aqui. Se o tiro, o médico falou, é Deus, bicho. O médico, esses caras tinham que ser céticos, o cara falou pra mim, Deus quer algo muito maior de você, porque pegar um tiro aqui e não atravessar a caixa craniana em 38, bicho, Deus tem algo, até arrepio de lembrar disso, Deus tem algo muito poderoso na sua vida. Então, às vezes, a gente reclama do quê? Eu quase morri. E você, já quase morreu? Não, eu não quero que você quase morra, para você entender que na vida você tem 3 formas de evoluir. Ou você evolui no amor, ou você evolui na dor, ou depois que você morrer, porque você vai evoluir de qualquer forma. A escolha é sua. Por isso que é muito importante a gente estar aqui transbordando, porque eu quero que seja no amor, não quero que seja na dor. Sabe por quê? Porque a dor é pesada. Às vezes você não entende a dor, e tem gente que se suicida depois, porque ela não consegue se conformar com a perda, mas ela não entende, que é bíblico isso, né?
Quando você não está nos princípios e os valores, Deus vai te tirar algo para que você passe a enxergar, né? Literalmente, no meu caso, melhor. Então, eu vou te fazer uma pergunta. O quanto de patrimônio, vamos falar de patrimônio, tá? Quando é patrimônio é tudo. Você pensa em ter no curto, médio e longo prazo. Você para pensar nessas coisas. Por isso que não é o dinheiro, é o patrimônio. O que você quer ter na sua vida? Você quer ter o quê? O que você quer... Porque pensa o seguinte, ó. André Carnegie, eu sempre falo dele porque ele é emblemático, o rei das indústrias de aço nos Estados Unidos. Ele era um moleque que na época de guerra, aquela desgraça toda que aconteceu lá no planeta, o molequinho catava carretel de linha nas fábricas de tecido. Aí virou o cara mais rico na época do mundo. Explica isso. Aí o cara foi lá e criou um patrimônio bilionário. Ele tinha tipo, sei lá, uns 300 bi de dólares. Quando ele morreu, ele doou quase tudo. E ele fala assim, ó, que o homem que morre com riquezas, ele não é um homem. Porque você tem que criar sim e ajudar o quanto mais você puder. Então o patrimônio que você está criando pode ser importante para as outras pessoas. E o homem mais rico do mundo foi Salomão. Então não tem exemplo melhor, né? O cara mais rico do mundo foi Salomão. Hoje, Bill Gates, que é um dos caras mais ricos do mundo, tá aí, ajuda pra caramba. Os cheques do Bill Gates para as instituições são altíssimos, são bilionários. E o quanto você acha que você poderia estar nesse case de sucesso ajudando pessoas? Porque a gente ajuda pessoas de várias formas, mas o dinheiro sempre vai estar envolvido. Não tem como. Como você quer fazer um trabalho na África? Vou dar um exemplo. Eu queria estar na África, eu tenho um monte de pessoas que eu conheci que eles fazem trabalho na África. Ah, Lúcio, mas o Brasil também precisa de ajuda. Sim, ajuda aqui, ajuda lá, ponto. Então assim, eu queria estar em lugares, mas para isso você precisa de grana. Você vai ter pessoas, sei lá, passear, fazer selfie. Não, você tem que ir lá ajudar. E lá, infelizmente, tudo que você vai ter que fazer vai ter que envolver dinheiro. Até às vezes para entrar no país lá, né? Então assim, o dinheiro é importante na vida da gente, por isso que tem que perder essa crença. Então, quanto de patrimônio você pensa em ter? No médio, no curto e longo prazo. Tem que pensar assim, ó. Eu quero o que agora na minha vida? Você tem que ter. Porque vou falar de novo, o que você potencializa no pequeno, ele vai para o grande. Eu nunca na minha vida imaginei que seria multimilionário. Eu nunca, de verdade. Eu imaginava que ia ter uma vida boa. Isso eu imaginava. Só que aí você vai fazendo, eu falo para as pessoas, o dinheiro é só resultado. Você faz algo muito foda e o dinheiro ele vai ser o resultado. Então não precisa se preocupar com outras coisas. Assim, ó, o quanto você acredita que seria o suficiente para você iniciar algo que faria você se tornar alguém bem-sucedido. O quanto você acredita que seria o suficiente. O que seria suficiente? É o seu estado de doação. O que você precisa fazer para que você faça algo que vai te tornar bem-sucedido. Porque você às vezes não é bem-sucedido. E bem-sucedido, a gente fala aqui ó, em todas as áreas, tá? Todas as áreas tem que ser bem-sucedido, não só na do dinheiro. Porque a do dinheiro vai ser o resultado de tudo. Sempre vai estar atrelado uma coisa na outra. Porque você pode jogar na Mega Sena e ter dinheiro e ter uma vida de merda. Como acontece na maioria das vezes. E comprovadamente quem ganha na Mega fica pobre de novo. Então é tudo uma bagunça interna. Então isso é muito louco. O que você precisa fazer para atingir os seus objetivos? Hoje, você pensou aí, ó, eu quero ser bem sucedido, e não vem com o discurso do fracassado. Porque quando a gente faz aquele discurso do fracassado, dessa vida nada se leva, mas não é para levar mesmo, não. É para deixar aí, ó, doa para alguém quando você morrer. Ah, não, mas eu corri atrás. Aí você já está sendo, de novo, ó, egoísta, né? Quando a gente pode mais, aí você fica tentando, olha a mente como é louco, ó. Você se alimenta de um sentimento que você nem viveu ainda, para não fazer nada no agora. Meu Deus do céu. Você se alimenta de um sentimento, de algo que não aconteceu para você não fazer nada no agora. Tem sentido isso ou não? Se te fizer sentido, põe a cabeça para pensar. Qual o negócio ou negócios que você precisa se envolver para gerar resultado pretendido? Você pode ser o quem ou você pode ser o como. Aí você tem que unir. Se você é o quem, procura o como. Se você é o como, procura o quem. Existem conexões na vida e as conexões são muito importantes. E aí a pergunta principal, você sabe o que realmente você deseja? Esse é o problema. A gente às vezes deseja tanta coisa e o principal a gente não se liga. E eu falo que a vida não é sobre o que a gente deseja, é o que a gente vai fazer com o que a gente deseja. O que você vai fazer com o que você está desejando?
é para você? Isso vai impactar na vida de outras pessoas? Isso vai ajudar quem está perto de você? Como é que é isso aí que você deseja? Isso é muito importante. Porque se for algo banal, às vezes vem, mas não vai ter graça. E quando é algo que é impactante, que você pensa assim, meu, eu quero ter tal coisa. Ah, vou ter uma ONG. Não, não é isso. Não é você ter uma ONG. É você ter algo que você sabe que vai impactar pessoas. E aí você fala, mas a ONG impacta. Então, tá, mas uma ONG você pode se unir com mais 20 pessoas e montar ela agora. Mas às vezes não vai dar certo. Porque não é algo que você está ardendo dentro de você. Ah, mas eu sou da ONG. Então, legal, está ardendo dentro de você. Mas normalmente as coisas que ardem dentro de você são coisas bem maiores. A gente não quer assumir, mas são bem maiores. Então não tenha medo. Porque às vezes você tem medo. Imagina se o Thomas Edison, quando falou que ia criar a lâmpada, ele tivesse medo. Gente, naquela época, os caras mandavam você pro hospício. O cara que inventou, olha, o telégrafo não, o negocinho, esqueci o nome agora, ele foi internado pelos amigos. Porque o cara falou, ó, eu vou fazer pessoas se comunicarem distante uma da outra. O pessoal olhou e falou, hã? O cara endoidou. Eu vou trazer essa história para vocês. Internaram o cara. Tem noção não? Quando o cara falou que ia fazer um sistema que pessoas se comunicariam à distância, mandaram internar. Os amigos falaram, agora o cara colou os relés mesmo. Você consegue entender como é muito louco isso? Então assim, ó, uma coisa muito importante para mim, e eu não esqueço também, o que me fez tudo na vida, por isso que eu falo, gente, você tem que olhar, prestar atenção e absorver aquilo que é importante. O que não é, descarta. O que é, você guarda para dentro e fica processando. Quando eu trabalhei na Xerox do Brasil em 1989, eu trabalhava como office boy e eu atendia o pessoal geral da empresa. Então eu fazia as cópias, ia ter reuniões, tinha que chegar cedo, separar tudo, a gente fazia tipo umas postilhinhas pro pessoal de vendas. E era tipo uns 20 caras que chegavam. Tinha um cara lá que ele parecia o 007, o cara boizaço, Rolex no braço e tal. Aí um dia eu cheguei, o nome dele é Luiz, lembrei agora. Aí eu cheguei lá, ele, pô, o cara uma gente boa, o cara altão, tal, tudo boizão. E eu era um molequinho, puta, eu devia ter, acho que sei lá, uns 15 anos, 15 para 16. E eu ficava encantado, porque o cara era mó boizão, todo de terno e tal. Aí eu cheguei assim, falei pra ele assim, caramba, cara, que da hora, hein, meu, você tem uma vida boa. E ele falou, então, hoje eu tenho, mas eu não tinha. Só que eu corri atrás. Então hoje eu posso ter o melhor relógio, o melhor carro. O cara tinha um carro top também na época. Ali, você vê que tudo que vai passando na vida da gente vai clarificando as coisas internas. Então é muito importante a gente pensar nisso. E qual a sua inspiração para seguir em frente? As minhas foram diversas. As minhas foram diversas. E em quem você se modela? Eu me modelei nas melhores pessoas, por isso que eu me tornei uma pessoa melhor. É muito importante em quem você se modela. Outra coisa, você tem um mentor para te guiar na sua jornada, porque às vezes sozinho você não consegue. Sozinho, na verdade, é muito difícil você conseguir. Então, se você não tiver isso muito bem definido, várias coisas internamente, é difícil você alcançar a prosperidade. Por quê? Porque se torna árduo e quando você não tem alguém te dando a mão para puxar e vir junto, você desiste. E quem desiste no caminho não saberá nunca o valor da vitória. Guarda essa aí, ó. Quem desiste no caminho não saberá nunca o valor da vitória. Então, galera, ó, semana que vem, segunda, sexta, os acordados estão no ar. Estou agora com o pessoal que é Vida com Propósito no Clubhouse. Se você quiser, a gente está definindo hoje o horário, porque ontem a gente foi maçante. Provavelmente deve ficar entre 18 e 19 horas também. Então, vou postar agora algo lá no meu feed. Vai lá, curta, fala o que você achou dessa live. E agradeço a presença de todos. Tenham uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Até segunda-feira, às 5h60, com mais um Os Acordados. Até mais.